Olá, queridas alunas e queridos alunos dos primeiros anos. Para encerrar esse nosso primeiro ciclo de estudo dos elementos da narrativa, nessa videoaula nós vamos falar do espaço, que é um elemento muito estratégico junto com o narrador. É claro que os outros também são igualmente importantes, mas o espaço carrega muito efeito simbólico e muito efeito metafórico, como nós vamos ver. Bom, o que é o espaço na narrativa, em primeiro lugar? É o elemento que corresponde à elaboração do local onde se desenvolve a narrativa, ou seja, é onde os personagens vão realizar as suas ações. E, portanto, a determinação desse espaço tem a ver com a interpretação do texto, porque dependendo do espaço, vai ter determinado tipo de ação. Existem algumas categorias básicas, né? Não são as únicas, mas nós podemos pensar já em que tipo de espaço influencia no tipo de ação da personagem. Por exemplo, se nós temos um espaço íntimo, um quarto, a sala de uma casa, né, um espaço que seja da intimidade do personagem, ele pode ter determinados tipos de ação. Vamos pensar num conflito de um casal. Dentro do espaço íntimo, esse conflito vai ter um valor. Mas vamos pensar num espaço público, uma praça, um shopping center, né? Então, nesse espaço público, se nós tivermos um conflito entre um casal, né, dando bandeira ali, né, ficando bem evidente, tem um outro valor para a narrativa, né? Então, no espaço íntimo, né, nós podemos ter a mesma ação do espaço público, mas vai ter valores diferentes. E, claro, a ação também pode ser diferente. No espaço íntimo, o personagem pode dar mais vazão aos seus sentimentos, ao seu psicológico. O espaço público é socialmente mais regrado e romper essa regra tem um significado. Também tem espaço fechado e espaço aberto, né? Não é a mesma coisa. A gente pode ter, por exemplo, um espaço público fechado. Eu citei o shopping center, mas pode ser uma escola, um hospital. E esse espaço público fechado, ele também tem as suas regras de conduta que vão regrar essa ação ou vão dar valor específico para a ação do personagem. Os espaços abertos, normalmente, eles dão mais possibilidades de ações, por exemplo, de correr, né, de conversar abertamente. O espaço aberto ele dá outra conotação para a ação da personagem. Normalmente, o espaço aberto é público, como a rua, uma praça, mas também pode existir, eventualmente, um espaço aberto íntimo, vamos dizer, um jardim da casa. Né? É um espaço aberto, mas ele é íntimo. E aí a gente pode pensar, fazer um exercício aí de pensar em ações que podem acontecer em cada um desses tipos de espaço. Esses últimos itens aqui são importantes para a gente contrastar, né? O espaço cênico e o espaço psicológico. O que eu chamo aqui de espaço cênico é aquele espaço que é construído, né, pelo autor e contado para você pelo narrador, que tem vários elementos. Então é quando a gente é correspondente ao espaço físico, ou seja, vai falar quais são os móveis que estão ali, os objetos, as pessoas que estão presentes nesse espaço. Então existe uma descrição de uma cena, como se fosse no teatro, né? Então a gente consegue enxergar ali todos os elementos que compõem aquele espaço. O espaço psicológico, ele é dentro da cabeça do personagem. Então não vai ter, né, não precisa ter a descrição desses objetos, dessas coisas, nem se é aberto, se é fechado, pois está dentro da cabeça do personagem. É claro que essas coisas podem se revezar também ao longo da narrativa. Bom, mas só determinar isso não basta, pois o espaço é simbólico, ele está para além das categorias. A gente tem que olhar para o espaço para além só de é fechado, é aberto, é público, é íntimo, né? Porque o espaço ele é cheio de símbolos, né, que colaboram para a interpretação da narrativa. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, do que observar no espaço.
elementos possíveis, porque não existe uma regra fixa, nenhuma lista completa de tudo que se pode observar na construção de um espaço da narrativa. Vai depender de cada narrativa. Mas vamos falar aqui de alguns que são comuns. Por exemplo, símbolos de autoridade. Aí você tem uma pessoa que não está descrita, mas ela segura um cetro. Então você sabe, aquele ali é o rei, por exemplo, né? Ou é alguém que manda. Então, um símbolo de autoridade. Isso pode ser também mais sutil, né? Pode alguém, por exemplo, com uma caneta na mão, e a caneta tem um símbolo de autoridade, e nessa relação entre a pessoa que segura a caneta e a pessoa que está, o outro personagem, pode existir uma relação hierárquica. Então, não é só que é o símbolo tradicional, pode ser o símbolo interno na narrativa. Símbolos de classe social. Então, objetos de luxo, por exemplo, para representar uma classe social mais alta, ou mesmo objetos que representem pobreza, que representem miséria, né? É aqui para falar só dos extremos. Então, vamos retomar aqui a moça tecelã, Marina Colasanti, e ver como que o espaço é formado. Na verdade, a gente tem aqui uma personagem mítica, porque ela cria o espaço dela através de um tecido. Aliás, tecido tem a ver com muitos deuses, muitas histórias mitológicas, né? Fica aí a dica para vocês olharem a história de Atena com Aracne, que tem a ver com isso de tecer. Fica aí para vocês também olharem a história de Penélope, que é a esposa do Ulisses, ou Odisseu, que também cria, né, tece e depois desmancha um tecido. Bom, feita essa referência, né, aqui a gente tem o quê? Uma personagem que ela vai criando no tear o ambiente que ela quer, ou seja, a gente está num espaço mítico, em que a natureza reflete o interior da protagonista. A gente pode dizer até que essa protagonista ela tem um caráter de deusa, né? Então, a linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte, ou seja, a claridade, o horizonte da manhã vai saindo, né, do próprio tecido dela. E ela vai representando o que ela sente, né, de acordo com o que ela tece. Ou seja, esse espaço ele é construído pela própria personagem, é um espaço natural, né, e, portanto, um espaço mítico. Vamos ver aqui outro exemplo. No conto A Carteira, do Machado de Assis, nós temos dois espaços principais. Um espaço público aberto, que é o espaço da rua, e o espaço fechado íntimo, que é o da casa. No espaço aberto, né, que é o espaço público também, vejam que há uma vigilância da sociedade, né? Então, a hora que o Honório acha a carteira caída no chão, alguém diz para ele, né? Um homem lá na porta de uma loja diz para o Honório: olha, se não dá por ela, perdia de uma vez. Aí o Honório responde: ah, é verdade. Quer dizer, o homem do outro lado da rua, ele representa a vigilância social sobre o Honório. O Honório está mentindo, a carteira não é dele, mas ele finge que é. Mas esse espaço aberto e a ação dessa personagem secundária de vigilância já estabelece o conflito do Honório, que é saber se ele pega o dinheiro da carteira que ele achou ou não pega o dinheiro da carteira que ele achou. Mas essa vigilância social é o que determina a ética dele também, né? Ele tem que agir de acordo com as regras da sociedade. No espaço íntimo é que acontece o que ele nem imagina, né? Então, no espaço social aberto, ele está sendo vigiado. E no espaço íntimo da sua casa, ele está sendo enganado. Então, no espaço íntimo acontece o segredo. Não dá para o Gustavo e para a esposa do Honório
realizarem o seu amor secreto, né, naquele espaço da rua. Então, eles realizam esse amor que é secreto no espaço da intimidade, que é também o espaço da intimidade do Honório, mas ele, nesse espaço, é enganado pelo amigo e pela esposa. No conto do Edgar Allan Poe, O Gato Preto, na verdade, tem poucas referências ao espaço, por incrível que pareça. A gente mais infere o espaço do que propriamente ele descreve esse espaço. Então, eu vou pegar aqui um trechinho só, que é quando, depois que ele enforca o gato, a casa dele pega fogo, e aí no dia seguinte ele volta, né, para ver o resto, né, que sobrou, os escombros da casa, e ele percebe que tem uma pequena multidão na frente daqueles escombros, e aí essa multidão está falando estranho, singular e outras expressões semelhantes. Então vejam que a ação das pessoas, a ação das outras personagens já criam um ambiente do quê? De mistério, de algo curioso. E aí ele, aproximei-me e vi como se fora gravado em baixo relevo sobre a superfície branca a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Então é uma descrição do que? Tem aqueles escombros todos e a única coisa que ficou foi uma parede, né, com um reboco que resistiu e essa impressão do gato que tinha sido enforcado. Então é um elemento espacial, né, que já determina, em primeiro lugar, esse medo, né, esse elemento sobrenatural que existe aí no conto, mas que a gente não sabe se é mesmo que aconteceu assim, ou se é invenção do protagonista, a gente não sabe direito, porque é um conto fantástico, é indecidível. Mas tem esse elemento espacial que cria esse ambiente de algo sobrenatural e terrível. Pessoal, essa foi a apresentação bem breve do elemento da narrativa espaço. E a dica que eu vou deixar para vocês ao final dessa sequência de estudos, a nossa próxima sequência de estudos vai ser dedicada ao elemento personagens. Né? A dica que eu vou deixar é: leia além da história. A história, ela é só o enredo. Então, quando você lê, por exemplo, os famosos resumos para o vestibular, você está lendo apenas o enredo. O enredo pode ser resumido, é no enredo que está lá a história, como ela pode ser contada. Até no próprio enredo está lá a peripécia, o plot twist. Então, você, resumindo o enredo, você pode até dar um spoiler. Porém, os elementos interpretativos da história não aparecem exatamente no enredo. Né? Os elementos interpretativos da história estão na forma como o narrador se apresenta e como ele conduz a narrativa, né? Lembrando que no narrador está aquilo que o autor quer comprovar para você, tá? O argumento do autor. E está também, né, na construção do espaço, além da sequência temporal, lógico, mas em especial no narrador e na construção do espaço, até esse momento que a gente viu, é que estão os elementos mais simbólicos e metafóricos da narrativa. Então não adianta só saber a história. Para você interpretar bem uma narrativa, você tem que prestar atenção nos detalhes, para aquilo que está além da história, para as construções simbólicas e metafóricas que o autor criou. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o elemento espaço e que consigam identificar coisas novas, tanto nos textos que vocês lerem, quanto nos filmes e séries que vocês assistirem, tá bom? E continuem se cuidando e até a próxima. Beijos!